Lobos! Nesta aula nós vamos aprender um assunto incrível, uma técnica que as pessoas utilizam dentro da Bolsa de Valores, dentro da análise técnica para poder identificar tanto tendência quanto os movimentos de alta e de baixa. Estou falando das linhas de tendência de alta e de baixa, mais conhecidas como LTA e LTB. Então vamos entender esse processo aqui. As linhas de tendência. O mercado, pessoal, eles não se movimentam em uma linha reta, mas com impulsos que nós chamamos de quê? Expansões e correções que chamamos de retrações, com a aparência de um zigue-zague, né? Então ele fica para cima e para baixo, para cima e para baixo, e fica meio confuso de entender. Por isso, as linhas de tendências, elas somam muito para análise técnica, e assim os investidores conseguem desenvolver grandes oportunidades de compra e de venda. Então vamos entender aqui o que são, então, para a gente entender a nomenclatura. Quando se falar por aí, você escutar a palavra LTA, você já sabe, linha de tendência de alta. Quando você escutar a palavra LTB, linha de tendência de baixa. Acho que ficou claro, né? Não vai esquecer mais. Então vamos lá entender como negociar utilizando as linhas de tendência. Não falei para você na aula anterior que nós vamos aprender a negociar com suportes e resistências? Pois é, vem aqui comigo aqui que eu vou te ensinar agora como negociar com linhas de tendência. Na tela aqui, para vocês entenderem, eu tenho uma LTA e uma LTB. Deixa eu pegar aqui a canetinha. Tchuru, tchuru, tchuru. Olha lá. Macete. A ideia do curso, pessoal, se for para você aprender somente o que é uma linha de tendência, não precisava você pagar o curso, não. Você só poderia pegar um canal do YouTube e aprender, né? Ah, Muniz, isso eu já vi na internet. Eu baixei uma apostila no Google. Ah, Muniz, tem um livro aqui de análise técnica que ensina sobre isso. Tá, mas eu vou ensinar vocês aqui a forma correta de usar a linha de tendência. Sim, senhor. Então vamos entender aqui, galera. Ó, a linha de tendência, por mais simples que seja, você tem que entender que existem os ajustes e os macetes. Aquela famosinha cereja de bolo que você não vai achar em livros, você não vai achar. Talvez ache daqui a pouco no YouTube, por aí, porque as pessoas vão aprender a forma correta. Mas nós, investidores, traders profissionais, sabemos o que é na prática. O que diferencia, pessoal, a leitura de um livro é a prática. É como se você, vamos supor que você é um engenheiro aí formado em engenharia civil. Você se formou na faculdade, você deve ter lido vários livros, né? Aprendido muita teoria. Só que na hora que você vem para a prática, você vê que o livro não te ensina realmente como é que você executa aquilo, né? Ou parece que nada funciona, tudo é diferente. Pois é, na Bolsa de Valores não é diferente. Sabia disso? Pois é, nos livros eles dizem assim, que as linhas de tendência de alta e de baixa funcionam como suporte e resistência. Isso é mito. Tá? Mentira. Isso é mentira, não existe isso. Se você for traçar a linha de tendência de alta e de baixa, pensando que isso aí é um suporte e resistência, você vai tomar mais loss do que gain, galera. Nem sempre que o mercado vai testar a linha de tendência, ele vai respeitar ela. E sabendo a cereja do bolo, você vai identificar o porquê que ele não vai respeitar. Beleza? Então vamos desvendar esse mistério aqui agora, tá certo? Então cola aqui mais, vem aqui comigo aqui agora. Olha lá. Volta aqui pro gráfico. Pá! Galera, é o seguinte, ó. Aqui eu tenho, né? Como é que forma uma linha de tendência? Primeiro é o seguinte, o mercado veio aqui, ó, num momento meio lateralizado, olha lá na telinha. Ele forma aqui um pequeno fundo. Até aqui, imagina, pessoal, que aqui para cima não tem nada ainda. O mercado está ali naquele fundo agora. Imagine lá. Aí ele vem subindo, subiu, né? E agora o que ele fez? Desceu, fez um novo ponto aqui. Até aqui eu não tenho linha de tendência. E ele começou a subir de novo. Aí ele vai e rompe aqui, ó, essa máxima. Agora, depois que ele rompeu aquela máxima ali, eu tenho o quê? 1, 2. Então eu tenho dois fundos ascendentes. Depois que eu tenho dois fundos ascendentes, eu já posso traçar uma linha de tendência. No caso aí,
Se é ascendente, eu vou traçar uma linha de tendência de alta, uma LTA, né? Então vou apagar aqui e vamos lá, né, entender aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Pronto, pessoal, então eu já tenho a linha de tendência, tá aqui, ó, tá traçada. Essa linha de tendência, ela funciona como um guia, não um suporte e resistência. Ele é um guia do preço. Se você observar bem, o gráfico, ele funciona na seguinte situação. Aqui e aqui eu tenho preço e aqui embaixo eu tenho tempo. E aqui eu tenho o ponto zero, né, encruzilhado. Então o gráfico ele se movimenta assim, né, para cima e para baixo, né? Correto? Se ele se movimenta para cima e para baixo, você observa o quê? Que ele está dando coordenadas de alta e de baixa. Se ele dá coordenadas e ele se movimenta em dois eixos, nós temos um plano cartesiano. Esse segredo é um segredo excelente. Presta atenção. Isso é um segredo, galera. Isso é um manjar dos deuses. Acabei de desvendar para vocês o segredo da Bolsa de Valores. A Bolsa de Valores, os gráficos se projetam dentro de um plano cartesiano. Então, toda vez que você analisar um gráfico, você já projeta esse plano cartesiano na sua cabeça. Fica muito mais fácil para que você tome uma decisão. Então, vamos lá. Plano cartesiano. Então, se nós temos um plano cartesiano, nós vamos procurar o quê? Pontos de interseções. Então, vou apagar aqui a tela. Deixa eu apagar aqui agora. Tchuc, beleza. Então, galera, toda vez que o mercado vier testar a linha de tendência, eu tenho que ter um ponto de interseção. E o que seria esse ponto de interseção? Um suporte ou uma resistência. É, sim, senhor. Então, vamos lá. Se ele fez aqui um fundo, segundo fundo, ele subiu de novo e ele está descendo aqui. Quando ele encontrar a linha de tendência, eu preciso que aqui tenha um suporte, no caso aqui, porque é de alta, né? Então, tá aqui, ó. Ó o topinho anterior aqui, ó. Né? Então, tem aqui, eu tenho um suporte, uma interseção. Então, ele bate e sobe. Quando ele sobe, ele rompeu esse topo anterior e ele, ó, virou uma resistência rompida, vira suporte. Então, eu tenho de novo aqui um suporte. Quando ele voltar, encontra a linha de tendência, ele vem testar o meu suporte, que é um ponto de interseção. Beleza? Cravou aí na cabeça? Beleza. Então, vem cá agora comigo. Vem aqui comigo, galera. Aqui, ó. Na linha de tendência de baixa é a mesma coisa, só que em vez de fundos, eu vou ter topos descendentes. Olha lá, tem um topo, ele desce, testa aqui de novo, faz um segundo topo. Então eu tenho uma LTB, ele rompe e volta para testar. Testa aqui, ó, a resistência, ó, ele rompe esse suporte aqui, né? Rompe, confirma e ele volta, testa a linha de tendência aqui, juntamente na resistência, que é um ponto de interseção, meu irmão. Então ele desce e derrete, entendeu? Então isso é o grande macete de operar uma linha de tendência. Tem que observar os pontos de interseção, beleza? Acho que é bem simples, cara, o operacional linha de tendência. Não tem mistério. Tem ponto de interseção, ponto de entrada. Não tem ponto de interseção, não é ponto de entrada. Então, vamos parar de enrolação aqui e vamos para a porcaria do gráfico. Por quê? É praticando que se aprende. Grave essa palavra. Eu repito isso há anos com meus alunos. Galera, só praticando que se aprende. Você não pode ficar só na teoria e no caderninho, não. Tu tem que toda aula aqui, toda aula que você fizer aqui, você terminou a aula, você cai para a porcaria de um gráfico, você abre um gráfico e vai treinar. Treina até entrar na cabeça e você se tornar especialista, beleza? Então vamos lá para o gráfico. Galera, eu estou aqui no gráfico, tá certo? Este aqui é o gráfico. E eu estou num gráfico aqui de 5 minutos, num ativo cambial USD-JPY, qualquer gráfico pode ser. Observa aqui, galera, que eu estou vindo aqui, ó, de uma linha de tendência
de baixa, tá vendo aqui, ó? Estou vindo aqui, ó. Claramente em uma linha de tendência de baixa. Deixa eu pegar aqui o pincelzinho. Tem o pincel, ó. Uma linha de baixa, ó. Tá vendo aqui? Cadê, galera? Ah, aqui o pincel. Ó, de baixo. Certo? Deixa eu mudar aqui a cor desse pincel. Botar preto. E uma mais, pronto, de baixo. Eu tô vindo o movimento de baixo. Chega aqui embaixo, ele fez aqui um fundo. Começou a subir. Ele lateralizou e começou aqui, né, que a gente identificou agora um movimento de baixa. Então o que? Eu tenho um topo. Poxa, tirei aqui o pretinho, cara. Então aqui, ó, eu tenho um topo, né? Deixa eu apagar isso aqui, galera, senão não dá certo. Pronto. Caramba. Carambolas. Fecha. Pronto, fechou. Então aqui, galera, eu tenho um topo aqui, certo? Um topo. E aqui eu tenho um segundo topo. Beleza? Segundo topo. Então, se eu tenho dois topos descendentes, eu traço a minha LTB, né? LTB, ok? Fiz a LTB, então eu vou agora identificar os pontos de interseção, ó, como se negocia, tá? Então aqui eu tenho um fundo, ó. Aqui eu tenho um fundo, certo? Bem aqui, ó, eu tenho um fundo que ele fez, né, no movimento. Quando ele rompe esse fundo, ele volta para testar aqui, ó, a linha de tendência, tá certo? Então, aonde eu vou executar a minha venda? Justamente aqui na interseção. Bem aqui eu faço minha venda. Qual é o meu alvo dessa venda? Eu posso projetar um alvo que no rompimento aqui, né? No rompimento deste fundo, né? Um alvo dessa venda no rompimento desse fundo, né? Então eu vou observar isso, tá certo? E eu vou dar um outro macete agora para vocês. Um macete bem legal aqui que eu gosto de dar nessas aulas de tendência. O ponto de interseção, ele é tão magnífico você observar esse ponto de interseção que você só vai executar um trade na linha de tendência, pode de alta ou de baixa, se tiver um ponto de interseção. O ponto de interseção, ele te dá, além do ponto de compra e de venda, ele te dá também quando uma linha de tendência for rompida. No caso, veja bem, se você está seguindo uma linha de tendência de baixa e ela for rompida e confirmada, o mercado está mudando o movimento ou mesmo a tendência, não é isso? No caso aqui, ele está mudando um movimento. Por quê? Estou no gráfico de 5 minutos. Gráfico de 5 minutos, ele não muda a tendência, ele muda movimento. Se fosse um gráfico diário, quem sabe eu estaria mudando a tendência, né? Mas no caso aqui não, movimento. Então, o movimento de baixa está cessando se ele romper e confirmar. Como identificar que uma linha de tendência vai ser rompida? Por isso que eu falo para vocês que os livros eles ensinam a teoria, mas não a execução na prática, a realidade de como funciona o mercado. Vocês vão aprender isso somente com quem realmente faz todo dia no mercado. Então, uma linha de tendência, ela vai ser rompida quando ela for testada fora de um ponto de interseção. Gravem e anote isso. Toda linha de tendência, quando ela for testada, ela tem probabilidade de mais de 80% de romper se não tiver um ponto de interseção. Então, preste atenção. Deixa eu apagar aqui, ó. Isso aqui para vocês verem aqui, ó. Preste atenção. Vou só apagar aqui para limpar a telinha para não ficar bagunçado, tá, galera? Pronto, vamos aqui de novo aqui escrever. Ó, no caso aqui, você fez a venda, né? Aí, tu tem esse fundo aqui, ó, galera, ó. Tá aqui, esse aqui é o meu fundo, tá certo? Então, beleza, eu fiz a venda, ele rompeu o fundo, ok? E ele começa o quê? Lateralizar, ó. Fazer um movimento lateral, tá vendo?
Quando ele vem, ele testa aqui, ó, a linha de tendência, tá certo? E faz movimentos curtos, ó, lateralizando. Quando ele vem testar a linha de tendência aqui, ele vem testar a linha de tendência, certo? Fora de um ponto de interseção. Por quê? A interseção tá aqui, ó, ao fundo anterior. Tá vendo? E onde é que está o fundo anterior? Está abaixo. Então ele vem, testa a resistência, rompe ela. A interseção está longe. Aonde é que está a interseção? Olha lá em cima. Deixa eu apagar para vocês entenderem melhor, que vou dar um zoom, tá, galera? Deixa eu dar um zoom aqui, que eu acho que eu risquei demais e não fica claro. Eu gosto de deixar as coisas bem clarinhas para vocês entenderem, para não gerar dúvidas, tá? Então, acho que é porque é bem simples aqui para entender, né, galera? Se não tiver ponto de interseção, não venda, tá certo? Então, ó, só para vocês entenderem, vamos lá. Deixa eu pegar aqui uma barra mesmo. Aqui, ó, presta atenção, galera. Aqui eu tenho o fundo. Ele vai e faz um novo topo aqui, ó, né? Ele fez um novo topo aqui. Então, ele vai e desce. Aqui eu tenho outro fundo, né? Aqui eu tenho outro fundo. Certo? Então vamos lá, só para vocês entenderem. Então eu tenho isso aqui tudo de região. Então quando ele vem aqui, ó, deixa eu pegar aqui uma setinha, tem que ter uma seta. Quando ele sobe para testar a linha de tendência, ó, a linha de tendência, aonde ela está passando, ó, fora da interseção, tá vendo? Ele testa aqui, rasga, vai buscar lá em cima, ó. Tá vendo? Então a interseção está equidistante à linha de tendência. Então ele vai configurar um rompimento. Então, ó, quem vender nessas regiões corre o risco de perder dinheiro. Então, ó, então ele vai, rompe com firme, vai embora, ó, com grande agressividade compradora, né? Grande agressividade de compra, né? Confirmando o rompimento da linha de tendência. Então, vamos aqui, volta aqui para mim, tá? Então vamos lá, vamos recapitular aqui então. Então, uma linha de tendência, para ela se formar de alta, você tem que ter os dois primeiros fundos ascendentes. Você vai pegar o fundo, desconsiderando os pavis, você vai traçar essa linha de tendência no corpo do candle, os dois fundos do corpo do candle. Você traça a linha de tendência, beleza? Então, você só vai negociar quando tiver um ponto de interseção, um suporte ou uma resistência que fazer interseção com a linha de tendência. Então, você vai comprar e você vai vender nesses dois parâmetros, ok? Quando é que uma linha de tendência tende a ser rompida? Ela tem uma probabilidade muito grande de rompimento quando o preço for testar a linha de tendência fora de um ponto de interseção. Então, provavelmente ela vai romper. Então, caracterizando assim a prova dos 9, que eu vou falar para vocês, que a linha de tendência ela não é suporte e resistência, ela é apenas um guia de direção do preço, o qual o mercado tende a se moldar àquela direção, certo? Beleza? Ficou claro, né? Qualquer coisa, volte à aula, revise os pontos de entrada. Então é o seguinte, vamos voltar para o gráfico de novo aqui, volta para o gráfico. Vamos procurar aqui uma linha de tendência, volta para o gráfico, uma linha de tendência de alta, beleza? Vamos procurar aqui juntos, vamos aqui, ó. Que eu fiz aqui só de baixo, né? E a gente revisa de novo aqui. Bem aqui já tem um, já achei. Precisa ir longe não. Presta atenção. Já achei. Precisa ir longe, porque isso aqui, galera, o mercado ele se movimenta para cima e para baixo. Então, toda hora vai ter linha para cima e para baixo, tá certo? Então vamos aqui, ó. Aqui ele subiu, ó. Presta atenção. Aqui é interessante isso aqui que eu vou mostrar para vocês aqui, legal. Ó, subiu. Tá? E ele fez o que? Um fundo, beleza? Fez um fundo. Então, se eu tenho um fundo aqui embaixo e outro aqui, então eu tenho fundo ascendente. O que eu vou fazer? Uma linha de tendência de alta. Então, vamos pegar aqui, ó, traçar aqui, fundo com fundo, tá? Como eu falei para vocês, ó, desconsidera os pavis, tá? Desconsidera os pavis, pega no fundo do candle. Qual o candle que faz o fundo, galera? É o vermelho, é o de baixo. Então tá aqui, ó. Tira ele, desconsidera o corpo, só, o pavio, só pega o corpo. E aqui também, ó. O corpo, ó. Tá certo?
Beleza? Então vamos entender aqui, galera. Esse macete, então ele fez, ó. Galera, para que ele me desse um ponto de entrada, olha como eu falo para vocês que nem sempre que ele testar em tendência, como eu falei para vocês, os livros não ensinam essas macetes, tá? Então vamos lá. Ele teria que subir aqui, né? Fazer isso, depois descer aqui e testar a linha de tendência juntamente com um suporte, né? Aí eu fazia o que? Compraria bem aqui, né? Compraria aqui, mas ele não fez isso. Deixa eu apagar aqui. O que foi que ele fez? O que foi que ele fez aqui? Ó, preste atenção. O que foi que ele fez? Ele pegou, não teve força aqui e ele veio aqui, ó, testou a linha de tendência aqui, sem nenhum ponto de interseção, porque o ponto de interseção ele está onde? Mais abaixo um pouco. Aonde é que está o ponto de interseção, galera? Ó, o mais confiável que nós temos aqui está aqui, tá certo? Tanto que ele veio, presta atenção, ele veio e testou aqui. E aqui ele segurou um pouquinho o preço, mas ele veio mais abaixo ainda porque ele rompeu uma linha de tendência de alta. Então ele está com um fluxo de venda muito grande e ele veio buscar essas regiões mais de extremo, ó, e segurou aqui neste topo, neste fundo aqui, com este topo aqui, que é um preço importante, que eu vou explicar para vocês porque que é um preço importante depois, mais na frente, porque que esse preço aqui é um preço bom, que é outro padrão, tá? Então, preste atenção, galera. Então, ele veio aqui, ó, segurou. Então, ele veio buscar um ponto de interseção mais abaixo. Então, essa linha de tendência de alta foi rompida, sem dar ponto de compra. Quem aprendeu apenas a operar a linha de tendência pelos livros teria tomado um grande prejuízo financeiro aí, porque ele achava que aí era um ponto de compra, iria comprar, e o mercado testou uma linha de tendência fora do ponto de interseção e a pessoa teria um prejuízo financeiro. Mas, volta aqui para mim, mas quem é lobo do mercado não faria isso, porque nós sabemos os pontos corretos de entrada nas linhas de tendência, beleza? Espero que tenha gostado dessa aula, né? Então, revise o conteúdo e coloque em prática aí, cara. Vai lá para o mercado, cara, abre um gráfico aí e traça a linha de tendência de alta e de baixa aí, identifica pontos de interseção e se torne especialista no assunto, e até já.